Olá, bom dia pessoal do Gestão Total, tudo bem com vocês? Saudades, tem tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui. Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje no estacionamento da escola dos meus filhos, acabei de deixar eles aqui para aula, não tô dirigindo, mas quero comentar com vocês sobre algumas coisas que geram ou não resultados. Também falar um pouquinho sobre a minha própria vida, né? Eu gosto de falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou aplicando do lado profissional também, para a gente fazer essa troca de interação. Acho que isso é interessante. Bom, eu já falei para algumas pessoas que nos próximos meses eu ficarei 3 meses nos Estados Unidos fazendo alguns cursos para trazer um pouco mais de conhecimento aqui para o nosso Gestão Total, para desenvolver o nosso lado profissional. Meu objetivo é justamente conhecer de uma forma mais perto, assim, a cultura de algumas empresas que eu admiro, que eu estudo, de algumas pessoas que eu mapeio muito, monitoro muito a ação delas para aprender com elas. Eu quero vivenciar o que elas vivenciam para ver mesmo o que eu posso aprender de bom com isso. E, obviamente, trazer isso para a odontologia. Meus filhos também vão, minha esposa também vai. Nós, tecnicamente, eles, né, a família vai ficar 2 anos lá estudando inglês, estudando as escolas lá. Eu quero que eles conheçam, tenham essa oportunidade, eu acho que vai ser muito rica para eles. Eu vou ter que ficar vindo nessa transição, né? Fico 3 meses lá, venho aqui, oriento as coisas, vejo o que está funcionando, o que não está. Mas o que eu quero falar sobre isso para vocês? O que eu acho de tão importante? Não é ir para os Estados Unidos, não é nada disso, isso é só um detalhe. A questão é qual é a energia, qual é a condição que permite você testar ou validar esse método, né? E isso tudo aconteceu porque há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu estava no início do meu mestrado e eu tive a oportunidade de ir para a Suécia. Na época, quem é implantodontista conhece muito bem a Anne Enberg e o Thomas Albrechtson. Eles vieram no Brasil e tinha um amigo nosso, um conhecido em comum, que tinha feito pós-graduação lá. E esse conhecido me colocou em contato e, tecnicamente, eu tive a chance de estudar lá. Mas na época eu não pude ir porque eu não tinha estrutura suficiente gerencial ainda formada a ponto de sair do consultório e falar assim, nossa, se eu sair do consultório, seca a fonte? Naquela época eu tinha essa dúvida, né? E eu não fui, basicamente eu não fui. E aquilo me frustrou, sem dúvida nenhuma, eu fiquei muito triste com aquilo, eu queria ter tido essa experiência, não deu certo, mas tudo bem, aconteceram outras coisas muito interessantes depois daquilo, foi um aprendizado muito grande. E agora a gente vai fazer um novo teste, só que a gente está com uma estrutura muito melhor. E essa estrutura toda, que é o motivo de eu gravar esse vídeo para você, chama-se PVE, que é o ponto de vista ensinável. Bom, o próprio conceito de missão, visão, valores, eu trabalho com ele desde antes de me formar, porque antes de ser dentista eu já tinha trabalhado num cargo semi-gerencial, eu reportava diretamente a um gerente, e esse gerente, ele me falava muito sobre isso, eu tinha treinamento sobre isso. E na época eu estava na faculdade, tinha um trabalho fora e tudo mais. Então eu já entrei dentro da odontologia com esses conceitos. Agora, o PVL é muito mais completo do que missão, visão e valores, porque não é só mais um conjunto de palavras que eu quero ser, quero fazer, quero existir. Ele é algo que realmente te leva para a ação, ele te leva para a execução. E guarda essa palavra, execução, que ela é muito importante. Então, quando a gente pega o PVE e faz, principalmente o segundo passo, que é o alinhamento, eu posso garantir, hoje eu tenho absoluta certeza para falar isso para você, que funciona, que traz resultados. Tenho para dizer isso por mim, porque eu executei nos meus negócios, executo isso até na minha vida pessoal, com as pessoas que eu preciso conversar, faço alinhamento mesmo, falo, cara, o que você espera de mim? Isso. O que eu espero de você? Isso. Você está esperando de mim algo que eu não consigo te entregar, então eu não vou te entregar, ok? Nós não vamos poder fazer negócio, nós não vamos poder ter um tipo de acompanhamento, eu não vou poder ceder essa energia para você. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. A gente tem aqui um exemplo de um colega nosso que ele postou aqui no próprio grupo, que ele em fevereiro, março, abril, ele aumentou o faturamento dele, praticamente ele dobrou o faturamento da clínica dele em 4 meses. E esse resultado fantástico, parabéns, ele acontece também com outras pessoas. Eu já vi esse resultado acontecer várias vezes dentro dos alunos do Gestão Total, várias vezes. E também já vi pessoas não terem resultados. Também já vi os dois. Não é todo mundo que tem resultados. E a questão hoje que a gente está
muito focado é entender por que que uns têm resultado e por que que outros não têm resultado, sendo que a gente está sendo exposto ao mesmo conhecimento, à mesma estrutura de apoio, e uns andam, outros nem tanto. Então, assim, a gente sempre pede para o grupo que está subindo puxar o grupo que ainda está um pouquinho mais devagar. De forma geral, todo mundo ganha com gestão total. Nunca tive ninguém que chegou para mim e falou: ué, eu não aprendi nada. Mas algumas pessoas aprendem absurdos, assim, coisas que levam elas para lugares extraordinários. E hoje a questão é entender isso. Na minha opinião, o que eu posso comprovar para você até agora, e eu gosto muito de comprovar as coisas, não só de falar na teoria. Eu não gosto simplesmente de trazer uma teoria, eu gosto de trazer a teoria, mas comprovar ela na prática. É que o PVE associado ao alinhamento, ele traz esse tipo de resultado. O resultado que eu tenho hoje e que eu não pude ter no passado, quando eu tive o convite para ir para a Suécia, a diferença entre uma coisa e outra não era missão, visão e valores só. É porque a execução da missão, visão e valores, ela acontece hoje. Como que ela acontece? Alinhamento de expectativa com os funcionários, com a equipe e reunião semanal. Gente, reunião semanal. Isso faz a diferença. E esse vídeo até foi motivado muito por essa postagem desse nosso colega dentista, porque uma das coisas que ele comenta lá é que ele colocou reunião semanal. Ele fala: gente, eu coloquei reunião semanal. E o que acontece, reunião semanal, as pessoas ficam mais atentas, elas ficam mais presentes para gerar o resultado que se espera, que se alinhou. E assim, tecnicamente, todos os seus funcionários vão chegar no dado horário, sei lá, 8 horas da manhã e sai às 6, mas eles vão cumprir o horário e você vai cumprir o horário. Ou seja, todo mundo vai estar fisicamente presente lá. Agora, a gente pode usar o mesmo tempo para postergar o tempo, ir embora 6 horas, ou fazer uma execução, ir embora 6 horas com muito mais sensação de dever cumprido, com muito mais resultado, gerando resultado para você, para a sua equipe, para todo mundo. Então, essa é a grande diferença que eu quero colocar para vocês agora. Quem ainda não está conseguindo resultado, eu quero deixar duas dicas muito importantes. Primeira é, por favor, por vocês, façam o PVE, aplique o alinhamento com seus funcionários. Eu tenho conversado com todos, 100% dos alunos do Gestão Total que têm resultado, 100% aplicam o PVE e aplicam alinhamento com o funcionário. Essa é uma constante que eu encontrei em todo mundo. E assim, é simples. Isso que eu quero deixar para você é fácil, é simples. Às vezes, você já deve ter visto, isso acontece um pouquinho no nosso mercado aqui de marketing e odontologia, acontece em outros mercados também e vai sempre continuar acontecendo, que são as famosas soluções milagrosas. Aquela pessoa que chega: não, porque faça tal coisa que é isso aqui, é o que funciona. Encantar, sabe? Fica um meio de frufrufru, um monte de coisinhas. O que são aquelas coisinhas? O que são essas ações assim pontuais? Aquilo ali, na minha visão, é tudo aquilo que você tem que colocar para disfarçar um problema interno. Tudo aquilo. Tipo assim, muito antigamente, no passado, era antes dos condimentos, da geladeira, tecnologia e tudo, as pessoas usavam muito tempero para disfarçar sabor de alimento estragado. Tempero indiano era tão famoso na época das grandes viagens, né? Por causa disso. Tempero indiano era muito valorizado porque era um tempero que conseguia disfarçar muito bem o alimento estragado. Então ficou famoso e todo mundo queria o tempero indiano. Agora, não é muito mais inteligente que eu crie métodos saudáveis de fazer o alimento, ou que eu use temperos que são caros e que efetivamente disfarçam só o problema? Entendeu o que eu estou querendo colocar para você? Algumas vezes te apresentam soluções milagrosas, tipo: compre essa ferramenta de mim, compre isso, compre aquilo, coloque tal coisa no seu consultório, faça isso, faça aquilo outro. Só que aquilo ali efetivamente não faz parte de um conjunto voltado com missão, visão, valores, com PVE, com alinhamento. E aí ele fica sendo como os temperos indianos da época das grandes viagens, das grandes navegações. Serve temporariamente, mas a essência ainda continua pobre, ou seja, resultado mediano, funciona. Agora sim, você quer algo que funciona, mais ou menos? Não, né? Provavelmente não. Provavelmente você quer algo que funciona
de verdade para sua vida. Então, se você quer isso realmente na sua vida, que funciona de verdade, fica meu conselho: faça o PVE, aplique o PVE. A diferença é só entre você aplicar ou não aplicar, só isso. Segundo passo, agora é o seguinte, esse é o segundo desafio que o Odontobrand faz hoje. O que impede a pessoa de aplicar o PVE? Por que uma pessoa que está consciente, ou seja, ela sabe, ela tem acesso ao conhecimento, ela está dentro do treinamento, ela tem acesso a tudo que a outra tem, por que ela não está na ação? Então, assim, tem algumas teorias em cima dessas, tá? E eu já validei algumas e outras eu, sei lá, ainda penso um pouquinho. Mas, assim, sendo muito direto no ponto, a diferença é a execução, ou seja, colocar em prática. Agora, por que algumas pessoas não colocam em prática? No meu aprendizado, no aprendizado do Éder, que eu consegui observar também em outras pessoas que estavam do meu lado, a diferença está lá no módulo 0 do nosso curso. Lá naquela parte que é muito pequenininha, chama produtividade, onde você separa aquilo que você vai dar atenção e aquilo que vai ocupar o seu tempo. A diferença é só aquilo. Aquele módulo de produtividade não é um módulo extenso. Meu objetivo não é falar de produtividade em nível hardcore, até nem sei se eu tenho essa capacidade, mas era trazer para você o necessário para você pegar o PVE e aplicar. E se você voltar lá no módulo 0, desafio aqui para você que está assistindo o Face aqui, se você voltar no módulo 0 e fazer aquele mesmo alinhamento de separação de coisas que são importantes e coisas que te ocupam tempo, você vai conseguir aplicar o seu PVE. Eu garanto isso para você. Vai lá e faz. Essa é a minha dica para quem não conseguiu. Inclusive, eu quero a opinião de quem aplicou efetivamente o PVE e teve resultado, até agora dentro do nosso treinamento, a falar sobre isso. É exatamente sobre essa colocação que eu coloquei. A importância de você focar naquilo que é relevante e se blindar daquilo que não é relevante. Eu estou falando isso até porque, pessoalmente, os últimos 2 meses da minha vida, praticamente as últimas 3 semanas, elas foram muito intensas no sentido de solicitações que fogem do meu plano objetivo. Eu lembro dos meus 3, né, que era fazer a melhor versão de gestão total, dar mais atenção para minha família, para meus filhos e aprender inglês. E nessas 3 semanas aqui, eu caí muito em termos de produtividade para esses 3 quesitos que eram para mim importantes, porque eu vacilei e deixei algumas coisas que eram fora desse contexto contaminar o meu dia a dia. Então, assim, é bom a gente voltar e fazer. E eu tô falando isso porque foi a minha solução. Eu voltei em alguns cursos de produtividade que eu tenho, voltei a assistir eles, voltei assim, centralizei e falei assim, não, para tudo. Éder, pensa, vê o que está acontecendo. Imagina assim, ó, é um teste isso, tá? Imagina que você dá um pause na sua vida, pausou, aí você sai do seu corpo, imagina você saindo, a sua mente sai e analisa o que está acontecendo à sua volta. Igual aqueles filmes assim, tipo Matrix, sabe? Que de repente para tudo. E aí você consegue ter um giro de 360 graus. Ok, faz aquilo na sua vida. Sei que parece meio louco isso. Faz aquilo, sai e olha os diferentes atores que estão compondo aquele microambiente, aquele ecossistema que você está vivendo. Vê o que está te atrapalhando, o que está te ajudando, o que está te bloqueando. E aí você olha assim, olha lá, ó, é o que eu faço. Olha lá, o Éder está perdendo tempo em tal momento o Éder está tomando uma decisão que ele não deveria tomar. Olha, o Éder não está ouvindo uma pessoa que ele deveria ouvir. Então, isso muda muito. Ontem, por exemplo, contando uma história até pessoal aqui, ontem, por exemplo, olha só que engraçado, eu quase fiz um procedimento cirúrgico que eu não deveria fazer. E não é uma condição de erro, é um procedimento cirúrgico que eu poderia fazer, olha só, poderia fazer, eu tinha habilidade para fazer, já tinha exames, tudo programado para fazer, mas tecnicamente para alguém que vai mudar para fazer um curso fora do país, essa pessoa, e isso vai acontecer ainda nesse mês de junho, tá bom? Então, essa pessoa, ela deveria ser importunada, entre aspas, lá no curso dela, por um possível paciente que demanda alguma atenção. Vamos imaginar, eu fiz a cirurgia, tá tudo certinho, não vou ter problema nenhum. Mas e se esse paciente precisar de alguma orientação, alguma atenção? Quem é o responsável? O responsável sou eu que fiz.
Então eu fiquei pensando e eu quase fiz. E nesse momento até engraçado, foi minha esposa que falou para mim, Éder, você tá cumprindo aí seu papel? Você tá fazendo o que você deveria fazer? E aí eu olhei e falei, não, não tô, né? Não tô, realmente não estou. E o que eu fiz? Passei ela para um colega fazer. Passei. Foi a melhor decisão que eu tomei, sem dúvida nenhuma. Para mim foi a melhor decisão. Acredito que para o paciente também foi a melhor decisão, porque eu imaginei se ele realmente precisar de alguma coisa, ele vai estar muito melhor assistido com uma pessoa presente do que com uma pessoa distante. Ele vai se sentir emocionalmente mais seguro. Então, é essas coisas que eu quero colocar para vocês aqui. Eu sei que o vídeo ficou enorme, desculpa. Não gosto de fazer vídeos tão grandes assim. Eu sei que vocês também têm muita coisa para fazer, mas eu acho que foi proveitoso, tá? Faz o seguinte para mim. Você que aplicou o PVE, coloca aqui o que você achou do PVE em termos